Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. A paz de Cristo seja com vocês. É um prazer muito grande receber vocês aqui mais uma vez para mais uma aula. Hoje a lição de número 11 da editora Betel, no quarto trimestre de 2022, que tem como assunto o fruto do Espírito em relação a Deus e ao seu próximo, ok? Vamos estudar aí qual é a relação que existe entre o fruto do Espírito, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo, ok? A introdução diz o seguinte: o mesmo Espírito que concede os dons espirituais também quer produzir em nós as qualidades do caráter de Cristo, para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo para a glória de Deus. Ou seja, o Espírito Santo não apenas quer nos preparar para nos edificarmos a nós mesmos, mas ele quer também que nós sejamos parecidos com Cristo, né? Uma das funções dos dons espirituais, então, é nos tornar parecido com Cristo, ok? Mas antes da gente prosseguir para os pontos desta lição, né, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, né? Clica aí no seu botãozinho aí vermelho, logo abaixo do vídeo aí, inscrever-se, tá bom? Clica aí. Clique também nesse botãozinho do sininho, porque quando eu lançar aqui as próximas aulas, você então vai receber uma notificação dizendo que a aula já saiu, para não ter perigo de você perder a aula ou chegar muito atrasado, tá bom? Então, deixe o seu, inscreva-se, né, e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Quando terminar a aula, então, se você gostar da informação que eu vou lhe passar aqui, desse estudo da Palavra de Deus, você clica também no like e compartilhe com seus amigos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos ver os pontos da nossa lição de hoje. Primeiro ponto aí, o fruto do Espírito. O segundo ponto, o nosso relacionamento com Deus. E o terceiro ponto, o nosso relacionamento com o próximo. Por fim, nós vamos fazer a conclusão, ok? Então vamos avaliar agora os frutos do Espírito, né? São 3 tópicos aí para nós tratarmos neste ponto. O primeiro tópico é: Jesus nos escolheu para darmos frutos. O segundo tópico, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo. E por último, Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito, tá? Esses são os tópicos do primeiro ponto da nossa lição de hoje. Bom, sobre a questão de Jesus ter nos escolhido para darmos fruto, nós temos aqui 3 pontos a destacar, né? 3 partes a destacar desse tópico, tá? Primeiro, andar no Espírito aponta para outro percurso e também para uma nova realidade de vida, tá? Isso nos leva àquele texto de Paulo que diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Pois bem, viver em Espírito está relacionado ao ser, à pessoa, né? Ao seu interior. E andar no Espírito está relacionado ao seu redor, ao seu exterior, né? Então, viver em Espírito está relacionado a ser uma nova criatura, e andar no Espírito está relacionado a fazer o que uma nova criatura faz, né? A ter novos hábitos, novas condutas, tá bom? Isso é o que o Espírito Santo opera em nós. Esse é o fruto do Espírito em nós. Esta nova direção nos faz despir-nos dos velhos hábitos, olha isso, e assumirmos a condição de filhos de Deus para darmos frutos, né? Esse é o fruto do Espírito, e essa é a influência do Espírito nas nossas vidas, a mudança de direção. Aliás, Jesus deixou bem claro a Nicodemos, naquela noite em que Nicodemos procurou Jesus, que essa grande mudança na vida da pessoa, ela só acontece através do arrependimento, tá? E o arrependimento nada mais é do que mudar de direção, né? Quando fazer o retorno. Quem é motorista, quem dirige, vai entender muito bem isso que eu vou falar agora. Se você vai para um determinado lugar, vai seguindo uma rua em uma direção e de repente, por qualquer razão, você percebe que não tem mais o porquê ir naquela direção, o seu compromisso foi cancelado, aconteceu um acidente lá na frente, o trânsito está bloqueado, você não consegue passar. Então, a única coisa que você tem que fazer é fazer o retorno,
pegar o sentido contrário da onde você estava indo. Isso é arrependimento, tá? Então, é virar o contrário, tá? É ir para um outro lado, é tomar uma nova direção. E essa é a realidade do Evangelho na vida de um ser humano. Quando ele passa por essa experiência, então a Bíblia diz que ele está sendo uma nova criatura, está vivendo uma nova vida. Agora ele passou a viver no Espírito e, portanto, a sua direção não é mais aquela que ele tinha antes. Agora é uma direção contrária, uma outra direção, uma direção diferente, tá bom? Sendo esses frutos resultados da atuação do Espírito Santo na vida daquele que se entrega a Deus, afinal, Jesus espera que nós, seus discípulos, sejamos frutíferos para o reino de Deus, né? É uma das alegorias da vida cristã, né? É ele ser comparado a uma árvore. Na verdade, Jesus, né, se declarou, né, ou se apresentou sob esta ótica também, né, sobre esta alegoria de ele ser o tronco de uma árvore e os seus seguidores seriam os ramos, tá bom? Então, uma árvore, quando você planta uma árvore no seu quintal, no mínimo você espera daquela árvore sombra. No mínimo isso, né? É o mínimo que uma árvore pode dar, é sombra. Mas quando você planta uma árvore, você espera colher daquela árvore um fruto. Então, quando Cristo fez o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário e nos escolheu para que nós fôssemos seus seguidores, ele tinha um propósito, ele tinha uma razão. Nós somos como os galhos desta árvore, nós precisamos dar fruto, né? Esse é o nosso propósito de vida, ok? Cristo não nos chamou para sermos só nós, ser só eu ir para o céu e acabou. Não, ele quer que eu leve outras pessoas. Esse é um dos frutos, né? Um dos resultados do fruto do Espírito na minha vida, tá bom? Então, Jesus nos escolheu para darmos frutos, ok? O segundo tópico do primeiro ponto fala: o fruto do Espírito nos faz parecido com Cristo. Ora, é claro que, tomando por base a alegoria da árvore, né? Você jamais vai olhar de longe, por exemplo, para uma mangueira e chegar pertinho daquela planta, daquela árvore e ver ali um galho de jabuticaba, com jabuticabas. Não, se o galho de uma árvore um galho está em uma árvore de mangueira, é natural que ele dê mangas, ok? Então, tomando como base a alegoria, né, da árvore, o Espírito Santo opera em nós os dons espirituais para que nós nos parecemos com o nosso tronco, que é Jesus Cristo, ok? Então nós temos aí o seguinte nesse segundo tópico: o fruto do Espírito é a demonstração do Espírito na vida do crente, tá? O fruto do Espírito é a demonstração da vida, o fruto é a manifestação, é o aparecimento, é aquilo que os outros podem ver em nós, tá? Então aquilo que as pessoas veem em nós deve ser semelhante ao Espírito de Deus, deve ser semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, apresenta o fruto do Espírito individualmente. Entretanto, o apóstolo relaciona 9 virtudes que auxiliam os crentes a serem parecidos com Cristo, né? Que é o foco da nossa aula de hoje, né? É vermos essas 9 virtudes. Nós vamos já relacioná-las aqui, tá? Para que você possa entender melhor essas virtudes. Essas virtudes nos auxiliam a sermos parecidos com Cristo, tá bom? Nessa perspectiva, os crentes parecidos com Jesus devem ser notados em seu modo de viver através da evidência do fruto do Espírito em suas obras e comportamentos, ok? Então, se eu fui transformado por Cristo, então todo o meu ser, todo o meu entorno precisa refletir essa transformação, tá? Que, claro, é óbvio, acontece através das minhas atitudes, do meu comportamento, das minhas ações, ok? Então, quando eu tenho o Espírito dentro de mim, essas minhas obras, esse meu comportamento deve ser equivalente, né, à santidade, à graça, o amor, a benignidade que existe em Jesus Cristo, tá bom? Devemos nos lembrar que o caráter e as ações de Cristo são o exemplo de santidade, que Deus deseja implantar na vida do crente, através da atuação do Espírito Santo, tá bom? Então,
o caráter e as ações de Cristo, né? Ou seja, a imagem de Cristo, ela é refletida em nós através da santidade que o Espírito Santo opera em nós. Tá? Tem um texto do apóstolo Paulo também, muito importante, falando sobre essa mudança de vida, esse novo comportamento. Então ele diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não mente mais. Né? Isso é o fruto do Espírito, isso é o reflexo da santidade de Cristo. Aquilo que desagrada a Deus, a gente deixa de mão, a gente larga, deixa para lá, para fazer aquilo que agrada a Deus. E isso reflete a pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas, ok? Então esse é o segundo tópico do primeiro ponto. O fruto do Espírito nos faz parecidos com Cristo, ok? O terceiro tópico diz assim: Paulo deu ênfase ao fruto do Espírito. Vamos ver aqui alguns enunciados acerca desse tópico, né? Em contraste com as obras da carne, Paulo expõe que o fruto do Espírito é a implicação natural de uma ação de amadurecimento na vida do crente. Bom, a Bíblia Sagrada, a salvação descrita na Bíblia Sagrada, ela traz alguns aspectos. Como, por exemplo, a adoção de filhos. A Bíblia diz que nós, ao aceitarmos a obra de Cristo na cruz do Calvário, nós somos feitos filhos de Deus. Ou seja, é como se nós fôssemos bastardos e Deus, então, nos adota. Tá? Essa ação, ela é imediata. Ok? Um outro aspecto da salvação é a regeneração. Aquela que Jesus falou para Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Então, essa regeneração acontece instantaneamente. Mas há um aspecto da salvação chamado santificação, que ela não é instantânea, ela é progressiva, né? Após receber a Cristo em sua vida, você não é retirado deste mundo, você continua aqui, você está cercado por tudo o que te cercava antes. Entretanto, você precisa manter uma vida de santidade. E como você faz isso? Através da santificação. Okay? Se bem observados, podemos notar uma tríplice divisão entre as 9 qualidades do fruto do Espírito. Então, aquelas virtudes, né, de que nós falamos, que a 9 virtudes nós falamos, quando você estuda ela de pertinho, você percebe que elas se dividem em 3, né? Se dividem em 3. 3 grupos. Um está relacionado, ou fala do nosso relacionamento com Deus, né, que é a caridade, o gozo e a paz. Outro está relacionado, ou fala do nosso relacionamento com os outros, né, com quem está ao nosso redor, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Tá? E o terceiro grupo, ele está relacionado, ou fala do nosso relacionamento conosco mesmo, com nós mesmos, tá? Que são a fé, a mansidão e a temperança. Tá? Então, nós vamos estudar cada um desses pontos aí no próximo tópico. No próximo ponto da nossa lição de hoje, nós vamos tratar de cada um desses detalhes aí, ok? Então, aqui nós concluímos o primeiro ponto da lição, que é o fruto do Espírito, com esses 3 tópicos, ok? Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que é o nosso relacionamento com Deus, ok? Primeiro, o amor, né? Nós tivemos a lição passada, né? Foi falando sobre o amor. Então nós já entendemos bem o significado, a importância, o valor, né, do amor para as nossas vidas, tá? Nós vamos apenas fazer um reprise aqui, tá? Porque está incluído no tópico da nossa lição. O amor, a maior de todas as virtudes. R.N. Champlin, um grande estudioso da Bíblia Sagrada, escreveu o seguinte: o amor como fruto, além do amor ao próximo, como explicado em 1 Coríntios 13, também precisa incluir o amor a Deus, porquanto sem este a vida espiritual não terá sentido nem fruição. Tá? Então, ele fala da importância do amor, nós falamos da importância do amor, de manifestar o amor uns para com os outros, mas esse amor também precisa ser manifestado no que diz respeito a Deus, né? Ao amor de Deus por nós ou ao nosso amor por Ele, tá? É praticamente impossível você querer demonstrar amor
ao seu semelhante e simplesmente ignorar a Deus, tá? Você que sente amor uns pelos outros, né? O amor lá de 1 Coríntios capítulo 13, você também com certeza amará a Deus, terá respeito por ele, tá? Entendemos que o amor aparece em primeiro lugar na relação das virtudes, pois nenhuma das outras virtudes do fruto do Espírito é possível ser um amor. Então, ele mostra para nós aí a importância do amor, né? Assumindo a frente da batalha, assumindo a dianteira das virtudes do fruto do Espírito, porque sem ele realmente todas as demais virtudes ficam difícil de aflorar dentro de nós. A feliz impressão que nos dá é que o crente que possui uma virtude tem os seus passos dirigidos pelo Espírito Santo, tá bom? Então, quem possui o amor, né, ele tem seus passos dirigidos pelo Espírito Santo. Uma coisa influencia a outra. As pessoas que sentem amor de verdade, amor puro, ela é mais sensível às coisas de Deus, portanto ao Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem uma maior fluidez em amar, porque o Espírito Santo produz esse amor dentro de nós, tá bom? É a primeira relação aqui do segundo ponto, tá? Vamos então para a segundo ponto aqui, segundo tópico. Gozo, a alegria que emana de Deus. A palavra grega chara, ou chara, que traduzimos por gozo, quer dizer satisfação ou alegria. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, existe uma satisfação, uma alegria, um gozo dentro de nós que é difícil de ser explicado. Na verdade, só entende quem o sente, né? Você vê, por exemplo, quando uma pessoa transformada pelo Evangelho e ele passa por dificuldades, passa por problemas, mesmo estando dentro da dificuldade, mesmo estando na tormenta, ele sente uma certa alegria. A mesma coisa acontece com a paz, nós vamos já falar sobre a paz, tá? Então, a pessoa sente isso. Como explicar? Se a pessoa está sendo atribulada, a pessoa está sendo privada das suas provisões, a pessoa está passando por uma enfermidade terminal, como essa pessoa pode ser feliz? Só se explica com a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, que produz dentro dela essa alegria, esse gozo, essa satisfação, esse contentamento com a vida. Este termo bíblico não constitui uma alegria originária das coisas terrenas, todavia do correto relacionamento com Deus, né? Ou seja, você só consegue isso se você tiver um relacionamento com Deus. É necessário estar cheio do Espírito Santo para sentir isso. Do contrário, muito dificilmente você vai sentir isso, ou se senti-la, será a conta gota, né? Muito pouco. Paulo nos adverte que devemos nos alegrar no Senhor. Segundo Strong, essa virtude pode ser traduzida como ficar extremamente contente, tá? Ou seja, é aquela alegria inexplicável, que independe das variações e dos problemas da vida, tá bom? O gozo de viver nas mãos de Deus garante uma satisfação eterna. O gozo, a alegria, o prazer de viver nas mãos de Deus, ou seja, depender de Deus, traz para nós essa satisfação, uma satisfação eterna, ok? Até mesmo porque quando você está próximo de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas desta vida, elas são passageiras. Todos nós sabemos que aqui nesta vida tudo passa, tudo perece, né? E aí a sua visão é desfocada desse momento para ser focada na eternidade. Então a eternidade não passa, ela não terá fim. Então o que você precisa para ser feliz, você já o tem, porque com Deus, com o Espírito Santo, a vida eterna está garantida para você. Então, para você experimentar isso, para você entender isso, aliás, só experimentando, ok? Esse é o gozo como fruto do Espírito Santo na nossa vida, tá? O terceiro tópico do segundo ponto vai falar sobre a paz, uma condição necessária para florescermos em união. Então, a paz é aquele fruto do Espírito que nos ajuda a estar unido com quem está ao nosso redor, tá? A paz não faz isso. Então,
acredito que é Paulo também, tem um versículo que diz assim: enquanto estiver em vós, ou seja, até onde vocês puderem, tenham paz com todos os homens. Ok? Então vamos lá para a paz. Nós temos aqui alguns enunciados, né, tirados lá do comentário da revista, para a gente falar aqui. Primeiro, o termo paz tem sua raiz na palavra grega eirene, que significa concórdia, harmonia, reconciliação, tá? Essa é a paz de que a Bíblia fala: concórdia, harmonia, reconciliação. Viver conciliação, viver se reconciliando, viver perdoando, viver entendendo. Isso traz paz, isso é paz na vida do cristão. Assim, a paz que o fruto do Espírito proporciona está bem distante da paz que o mundo almeja, tá? A paz, como fruto do Espírito, ou experimentada por aquele que tem o Espírito Santo na vida, não é simplesmente a ausência de guerra, né? Para o mundo, de um modo geral, as pessoas acham que um país está em paz porque não está em guerra com outro país, né? Ou seja, a paz é entendida como ausência de guerra. Entretanto, a paz como fruto do Espírito, ele vai muito além do que a ausência de guerra. A paz como fruto do Espírito, ela é um estado de espírito, né? Um estado emocional. Ela independe de ser balançada pelos movimentos de conflito, vamos assim dizer. Eu usei a guerra país com país, mas pode ser também pessoal, né? Uma pessoa pode viver em conflito, em guerra com outras pessoas, ok? Então, essa variação, esse movimento, esse conflito com outras pessoas, ela não altera a paz que o Espírito Santo dá na vida do crente, ok? É isso que a nossa lição está nos trazendo nesse texto da palavra de Deus. Essa paz que o Espírito promove no coração do crente faz com que, em meio aos vendavais, é o que eu acabei de falar, da vida, ele possa estar em paz. Essa é a paz que excede todo o entendimento, segundo o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7, ok? Então, a paz como fruto do Espírito, ela é de fato a mesma paz. Só existe uma paz, não existe duas, três paz, só existe uma única paz, tá bom? É a paz de Deus, tá? Ninguém mais é fonte de paz, só Deus, só Jesus é a paz, tá? Existe até um versículo na Bíblia em que Jesus diz assim, ó: deixo-vos a paz vos dou, a minha paz vos dou, disse Jesus. Não vos-la dou, ou seja, não dou essa paz como o mundo a dá. Então, a paz que o mundo dá é a mesma paz que Jesus dá. Só que a paz que Jesus dá, ela é abundante, é a mesma paz, só que ela é transbordante, ela é intensa, ela é maior. O fruto do Espírito, como a paz como fruto do Espírito, ela é intensa na vida da pessoa, ela vai além dos vendavais da vida, ela excede o entendimento, ok? Essa é a paz como fruto do Espírito. Então nós encerramos aqui o segundo ponto, né? Que é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos para o nosso relacionamento com o próximo, que são essas três virtudes: longanimidade, suportando as contrariedades do próximo, né? É o primeiro tópico do terceiro ponto. Benignidade, né? Que é o amor mostrando compaixão, é o segundo tópico do terceiro ponto. E por último, bondade, a destreza do amor, que é o terceiro tópico do terceiro ponto, ok? Então vamos aqui ao primeiro tópico aqui, vamos ver o que é que o comentário traz para nós. Se bem observado na Bíblia, a longanimidade tem a definição de paciência, tolerância e constância, tá? Então, quando você bota lá a sua lupa do conhecimento, a lupa do estudo, e você vai se aprofundar na palavra longanimidade, ela praticamente é definida como paciência, tolerância,
constância. E aí quando você olha essas palavras, você percebe que há uma certa similaridade entre estas virtudes, né? Elas parecem homogêneas, algumas delas até difícil de você fazer uma distinção, né, mais profunda delas, porque elas se entrelaçam. Haja visto que o próprio texto da Bíblia Sagrada, que fala sobre o que o Espírito produz dentro de nós, ele não fala em frutos como coisas muito diferentes, muito distintas, mas ele diz o fruto, o único fruto do Espírito, né? Aí ele faz uma relação dessas nove virtudes como o fruto do Espírito. Por isso, quando você estuda essa relação de virtudes, você percebe que existe uma certa similaridade de uma para com a outra, porque eles são meio que homogêneas, porque são produzidos pelo mesmo Espírito dentro de nós. Aí você tem aí uma relação de textos da Bíblia Sagrada, de referências na Bíblia Sagrada, que vai tratar disso, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, depois 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, depois Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 13, ok? Essa virtude concede aos discípulos de Cristo a capacidade de suportar com firmeza as contrariedades em benefício de outrem, né? Ou seja, é a capacidade de você, em uma determinada situação, você ficar com fome e dar o pedaço de pão que você tem ao seu semelhante, né? Ou seja, você suporta firme uma contrariedade para beneficiar alguém, tá bom? Isso é a longanimidade, tá? Um exemplo muito forte de longanimidade, dado pelo próprio Deus também, é a paciência, a tolerância com que Deus suportou o povo, por exemplo, lá no deserto, né? Quando ele, depois de centenas de anos vivendo na escravidão egípcia, Deus levanta um libertador, ele liberta o povo, né, do jugo de Faraó, e após caminharem um dia, eles encontram uma dificuldade e aí já passam a reclamar, né? Por que você tirou a gente de lá? Tal, agora nós vamos morrer aqui sob a espada de Faraó, aquela coisa toda. Deus faz o mar abrir-se e eles atravessarem o mar. Não apenas atravessam o mar, como veio os seus algozes, né, aqueles que lhe escravizaram, portanto, sucumbirem sob as águas do Mar Vermelho, né? E aí diante deles está o deserto para eles atravessarem, e um dia só de caminhada novamente eles já começam a reclamar porque estão com sede, porque isso, porque aquilo, e Deus então faz uma rocha jorrar água para eles. Eles veem o mar se abrir, depois veio uma rocha jorrar água o suficiente para matar uma multidão, a sede de uma multidão de gente. Um dia depois de caminhada, então reclamando que estão com fome. Então isso, Deus tolerou esse povo, né, por tanto tempo no deserto, tá? Isso é um exemplo da longanimidade de Deus, tá? Se você olhar, por exemplo, os problemas sociais que nós temos hoje, eles são, de certa forma, similares aos problemas que existiam há muitos anos atrás, né? A humanidade vem acumulando esses problemas, né? E Deus, a princípio, mostrou a salvação através de Israel, depois ele estendeu essa salvação a todas as nações através de Jesus Cristo, e ainda hoje nós temos dificuldade ao pregar o Evangelho. As pessoas não querem uma salvação que Deus dá de graça ao povo, né? Muita gente nega, diz que não quer, que não precisa disso, isso é tolice, isso, aquilo, outro, né? Eles rejeitam uma mão estendida de Deus, né? Esse mesmo Deus que é juiz, que é Senhor do universo e pode a qualquer momento julgar a todos nós. Mas mesmo as pessoas negando, ainda hoje a mão de Deus está estendida, né? Então isso é um exemplo muito forte de longanimidade na Bíblia Sagrada, ok? O segundo tópico do terceiro ponto vai falar sobre a benignidade. O que é benignidade? A benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Tá? Então, a benignidade nos faz testemunha do amor de Deus. Digo isso por não haver dúvidas
do que o discípulo de Cristo deve expressar, de que o discípulo de Cristo deve expressar benignidade por onde passa. Claro que esta virtude é evidenciada na vida da igreja quando existe o perdão, né? Então, o que é a benignidade? A benignidade é o fazer o bem, é sentir o bem, é ter o bem dentro de si. Não é simplesmente dar um pedaço de pão ao faminto, não é simplesmente dar uma moeda a alguém lá no semáforo. Não é isso não. É você sentir o bem dentro de si. Mesmo que alguém te faça o mal, você devolve aquele mal que a pessoa te fez com o bem. Isso é benignidade, isso é fruto do Espírito na vida da pessoa. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas são capazes, né, ou devem ser capazes de fazer isso. Se isso não existe na nossa vida, então a gente tem que parar e procurar aonde está o erro, porque o Espírito dentro de nós é capaz de fazer isso. Este pensamento se faz em virtude de o perdão ser um dos maiores desafios da vida cristã, pois provoca abdicar do nosso eu, né? Quando a pessoa nos fere, nos machuca, nos faz o mal, né? A benignidade de Deus que existe em nós através do Espírito Santo nos torna capazes de perdoar aquela pessoa. Hoje fulano pisou no meu pé, ontem ele pisou no meu pé, mas hoje eu vou pegar a toalha, vou me abaixar e vou lavar os pés dele, né? Isso é benignidade, isso é fazer o bem independente do que aquela pessoa fez conosco. Esse é o fruto do Espírito. Isso é o que deve refletir na vida de um verdadeiro cristão que nasceu da água e do Espírito, conforme Jesus ensinou a Nicodemos, né, naquele encontro que ele teve com Jesus, tá bom? Esse é o segundo item do terceiro ponto. Vamos então para o terceiro item, já estamos próximos de terminar, né? Eu queria pedir a você, antes da gente começar aqui esse terceiro tópico, né? Se for possível, deixa aí na descrição aí do vídeo, desse vídeo, de onde você está assistindo este vídeo, tá bom? Escreve aí o nome da sua cidade. Se você estiver assistindo o vídeo fora do país, coloca também de que país você está assistindo este vídeo, tá bom? Então vamos lá, o terceiro tópico do terceiro ponto: bondade, a destreza do amor. Uma coisa é desejar fazer o bem, outra coisa é de fato fazer o bem, ou seja, concretizar o bem que a gente desejou fazer. Então é tipo assim, o bem, ou a benignidade, é o que eu sinto, é o que está dentro de mim, é a minha vontade de fazer o bem. E o que é a bondade? A bondade é a minha ação em si, ok? A bondade é a minha ação em si. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, eu não apenas sinto a vontade de fazer o bem. Eu vejo uma pessoa precisando, eu vejo que um bem está precisando ser feito, eu vou lá e faço. Até mesmo porque, dentro da santidade, né, a Bíblia nos ensina que se eu sei fazer uma coisa certa, direita, um bem, e não a faço, ou seja, eu me omito, a Bíblia diz que isso é pecado, tá bom? Então, quem possui essa virtude é uma bênção para os outros, porque ele vê o necessitado, ele não apenas sente a vontade de ajudar, mas o que ele pode fazer, ele vai lá e faz, tá bom? Assim, quando somos convertidos, o Espírito Santo transforma a nossa essência má, tornando-nos pessoas bons, né? A Bíblia deixa bem claro que a nossa condição de nascimento, ela não é muito favorável. Os nossos pais pecaram, né? Esse pecado colocou eles em uma condição desfavorável, uma condição ruim, é uma condição propensa a continuar pecando, e quando nós nascemos sob essa condição. Então, naturalmente, o ser humano nasce com essa essência má dentro dele, né? Esse favorecimento a fazer o que é ruim. Daí a necessidade de conhecermos a Jesus Cristo e deixar que Ele transforme as nossas vidas, deixar que o Espírito Santo venha morar dentro de nós. Para quê? Para que essa essência má, que a Bíblia chama de carnalidade, né? O eu carnal, ele seja sufocado, ele seja contido, para que o bem
apareça. Então o mal precisa ser contido para que o bem apareça, ok? Aí diz mais aí, ó, afinal esta virtude do Espírito Santo é presenciada em nossas vidas através de nossas ações de bondade, tá? Então essa virtude do Espírito, ela é presenciada em nossas vidas através das nossas ações de bondade, em estender a mão, em compreender a necessidade, a fraqueza de alguém. O que destaco nesta virtude do Espírito é que aquele que a possui em sua vida é bem-aventurado, né? Esse é o comentarista falando, aí ele cita lá Provérbios capítulo 14 e o versículo 14, tá bom? Então, quem possui esta virtude do Espírito na sua vida, tá? Ele é uma pessoa, ele tem uma vida bem-aventurado, ele é uma pessoa bem-aventurada, ou seja, uma pessoa abençoada. Em síntese, quem tem a bondade dentro de si, né? Ele sente o bem e faz o bem, ele abençoa, claro, aquela pessoa que está recebendo o benefício que ele está doando, mas ele também é abençoado. Então, se torna uma coisa recíproca, né? Aquele que faz o bem, uma hora ele vai receber o bem também, tá bom? Aí nós concluímos aqui o terceiro ponto. Terceiro tópico do terceiro ponto, ok? Que é o nosso relacionamento com Deus. E agora nós vamos para a conclusão, tá? Então já estamos encerrando. Essa aula é uma aula sucinta, é uma aula resumida, tá? Porque você tem aí na sua igreja a escola bíblica dominical, você tem o seu professor com quem você vai poder discutir estes assuntos, com quem você vai poder fazer perguntas. Então, se você leu aí na tela, ou você ouviu falar alguma coisa que atiçou a sua curiosidade, escreve isso na sua revista, né, para você levar ao seu professor, desculpe aí a intromissão, para você levar ao seu professor, ok? Antes de nós irmos para a conclusão, me dá um minuto aí. Ok, então vamos lá. Conclusão da nossa lição de hoje. Quando o crente permite que o Espírito Santo atue em sua vida, ele o habita com algumas virtudes, produzindo seu fruto, para que este possa andar na condição de filhos da luz. Okay? Então, essa daí é a realidade de uma pessoa que se encontra com Cristo, né? Que tem um encontro com Cristo. O Espírito Santo vem fazer morada, habitar dentro desta pessoa, né? E o Espírito Santo estando habitando essa pessoa, ela produz essas coisas maravilhosas na sua vida, tá? Uma coisa interessante que dá para ser falado aqui quando Jesus estava instruindo os seus discípulos acerca da partida dele, ele disse assim: olha, eu vou orar ao Pai e o Pai vai mandar o outro Consolador que vai estar com vocês. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. E Jesus não disse que iria mandar um outro Consolador, ou seja, qualquer um outro Consolador. Ele disse: eu vou orar ao Pai e o Pai vai mandar para vocês o outro Consolador, ou seja, aquele que seja semelhante a mim, que é igual a mim. Eu e ele somos como se fosse a mesma pessoa. Então, o Espírito Santo na vida da gente transforma a gente, ou faz a gente ficar parecido com Cristo, porque é a mesma coisa que Cristo estivesse pessoalmente habitando dentro de nós. Aliás, a Bíblia não faz, ela faz uma comparação exatamente igual. O Espírito Santo habita no crente, Jesus habita no crente, porque nós sabemos que a Santíssima Trindade são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas os três são o mesmo Deus, ok? Então, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, tem também ao próprio Jesus Cristo, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse morando dentro dele. Daí, né, a recomendação da Bíblia Sagrada de que quem tem esse novo nascimento, quem tem esse encontro com Cristo, deve se parecer com Cristo. A cada dia que passa, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, até um dia nós nos tornarmos iguais a Cristo, tá bom? Se você gostou dessa aula, se você gostou desse tema, né, dessa exposição da sua lição aí, lição de número 11, deixa o seu like, tá bom? Eu vou fechando aqui os pontos aqui, é bom que você descobre aí como é que eu trabalho com esse, isso aqui é chamado de mapa mental, gente.
Mapa mental. Então eu clico aí onde tem esse tracinho de menos e quando eu clico ele fecha os tópicos que eu havia aberto anteriormente, tá? Inclusive eu tenho, vai estar aqui na descrição, um mapa mental desse aqui, de um estudo que eu dei sobre o cativeiro, tá? Esse mapa mental com 5 aulas, né, falando sobre o cativeiro, o que foi o cativeiro, por que o cativeiro, quando, como o cativeiro e qual foi o resultado do cativeiro, né? Você vai poder ter um mapa mental desse, onde você vai poder estudar os tópicos relacionados ao cativeiro em cada aula, tá bom? E você pode adquirir este mapa mental, é só você ler aí na descrição, você vai achar o link para este mapa mental, tá bom? Deixe o seu like, tá? Compartilhe essa aula com os seus contatos, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam assistir esta aula, tá? Deus os abençoe. No próximo domingo tenham uma boa aula. Que Deus abençoe a sua classe, a sua escola, a sua igreja, a sua família, e até a próxima com a graça de Deus.